Olá pessoal, bom dia. Hoje Êxodo capítulo 17, 18, 19 e 20. Um pouco menor os capítulos, por isso hoje vamos ler 4. Os israelitas murmuram pela falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, nós, nossos filhos e o nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha. E dela sairá água e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos filhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará em minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. E contendia, e acontecia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, era Amaleque que prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, a qual chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo capítulo 18, o sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque ele disse: eu fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher,
a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde eles estavam acampados, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se, beijou e perguntaram um ao outro como estavam, e então entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E Jetro então disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a esse povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepuxou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até o fim do dia. Vendo, pois, o sogro de Moisés que tudo o que ele fazia ao povo, ele disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o final do dia? Então disse Moisés ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então o sogro de Moisés disse: Não é bom o que você faz. Totalmente desfalecerás tu e o povo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu sozinho não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu vou te aconselhar e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo todo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza, e põe-nos sobre maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que um negócio grave eles trarão a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos vão julgar. Assim você ficará aliviado da sua carga e eles a levarão contigo. Se tu fizeres isto e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o povo e os pôs como líderes para o povo, líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e o pequeno eles mesmos julgavam. Então despediu Moisés o seu sogro, que se foi à sua terra. Êxodo, capítulo de número 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, eis que no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram então no deserto do Sinai, onde se acamparam. Pois ali se acampou em frente ao monte, e Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então o povo respondeu em uma só voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santificai-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis nele, todo aquele que tocar certamente morrerá. Nenhuma mão tocará, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma nuvem espessa e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor hão de se santificar, para que o Senhor não os lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu tens me advertido, dizendo: marca termos e santifica-os. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirá tu, Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse isso. Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam,
Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, é do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava de pé de longe, Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Vamos ficando por aqui, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém?